Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar sobre o Tesouro Selic e essa coisa inédita, realmente nunca aconteceu. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes e eu vou dizer para vocês que é para ficar tranquilo. Sei que é difícil, mas o que está acontecendo? Isso aqui é o gráfico de preço do Tesouro Selic nos últimos 30 dias. Tesouro Selic 25, o único disponível para compra no site do Tesouro Direto. Vejam só, em 30 dias ele já está com rendimento negativo, ó, 10.671 para 10.664, R$ 7 a menos. Enquanto que era para ter um rendimento baixo, agora o rendimento ficou negativo. Isso aí, de novo, por quê? Por causa do aumento da taxa. Olha, ó, olha isso aí, gente. E isso aqui, no gráfico de 30 dias, é uma coisa inédita. Nunca tinha acontecido. Eu revisei os últimos 5 anos, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar os gráficos aqui também de resgate dos outros vencimentos do Tesouro Selic. A gente vai ver que sempre há uma pequena oscilação da taxinha. Qual taxinha? Essa aqui, que agora está em 0,0827. E a tendência, pessoal, eu acredito que seja aumentar. Não sei para quanto nem em quanto tempo, mas o que eu sei que vocês provavelmente sabem, porque acompanham aí a nossa série dos tubarões, é só ir lá na playlist e ver os 2 vídeos mais recentes que eu publiquei. Vocês vão ver ali o volume financeiro de LFT, Tesouro Selic. É um volume, é um fiasco, assim, o total de vendas. O último leilão não chegou a R$ 1 bilhão. Realmente isso também é inédito. Então, assim, o produto que está sobrando no mercado, a gente dá um desconto. É assim que funciona. Então, tem muita oferta e pouca procura. A procura existe, mas é pouca. Então, o que acontece? Aumenta isso aqui. O que é isso aqui, gente? Isso aqui, para o tesouro, tá? Olhando pelo enfoque do tesouro, é uma taxa de desconto, certo? Então, que para nós é uma taxa de rentabilidade a mais do que a taxa Selic, é uma taxa de desconto para o Tesouro Nacional. Então, eu não sei até que ponto o Tesouro vai deixar o mercado aumentar isso aqui para que o Tesouro Selic volte a fazer vendas. Outro aspecto interessante é o seguinte: lá em 2000, eu já falei disso, tem trabalhos acadêmicos, e um dos trabalhos é do Ilan Goldfein, ex-presidente do Banco Central, nos últimos anos aí do governo Temer. O que aconteceu? Ele publicou esses trabalhos mostrando que é mais interessante, tanto para o mercado quanto para os agentes financeiros, que a dívida pública federal fosse estruturada em torno de pré-fixados. Isso em 2000. Quer dizer, quando o cara estava fazendo, se não sei se era mestrado ou se era doutorado. Mas ele fez o trabalho em torno disso, e como é a dívida norte-americana. A dívida pública norte-americana ela é estruturada praticamente toda ela em pré-fixados. Toda ela. E aí a gente vê esse movimento acontecendo esse ano. Os leilões focando muito mais volume financeiro nos pré-fixados, algo assim, assim, volumes de leilões que a gente nunca viu, coisas de dezenas de bilhões, de você ter ali o volume financeiro, metade do volume financeiro de todo o Tesouro Direto em uma semana de leilões, algo realmente fora do padrão. E o Tesouro Selic caindo cada vez mais dessa preferência, porque a taxa foi extremamente reduzida. Aí cabe algumas perguntas que eu vou deixar no ar para o ouvinte considerar nos seus investimentos futuros. Era uma vez a TR, você se lembra da taxa referencial? Pois é, a taxa referencial servia para muita coisa e foi até um ponto que ela foi extinta. O que ela remunera? A taxa referencial remunera a poupança e remunera a FGTS. E aí a poupança era 6% ao ano mais TR, o FGTS 3% ao ano mais TR, a TR foi a zero.
Será que a Selic vai a zero? Fica essa pergunta, né? Se a gente traçar o paralelo com a TR. É um paralelo totalmente absurdo e desproposital? Claro que não. Claro que não. A ideia central das economias é não ser mais indexada. E se de certa forma a taxa Selic ficar num nível assim tão baixo que mal remunere a inflação, mal consiga repor parte da inflação, que é o que está acontecendo hoje, talvez seja o objetivo. Então, pessoal, a gente tem que estar muito alerta com isso tudo, certo? E aí eu vou. Então, assim, a gente está vendo esse fenômeno inédito e eu acho que é uma coisa meio que veio para ficar, porque a gente tem um horizonte longo aí de juros baixos no Brasil. A gente já tem essa mesma informação lá do Federal Reserve, que o Brasil sempre tem que pagar um spreadzinho a mais de taxa do que os Estados Unidos. Então, esse spread de taxa que hoje é 2% pode ser que venha a reduzir no futuro. Num dos últimos vídeos aí que eu gravei, eu mostrei ali uma dica que a ATA deixou, né? Quando o auxílio emergencial acabar, é um momento a se pensar, né? Agora vamos ver essa questão inédita dessa alta de taxas num momento tão curto que impactou no preço. Olha aqui o que aconteceu com o gráfico de preço do Tesouro Selic, né? E aí é que a gente também tem que questionar mais uma vez até que ponto vale a pena esse investimento, mesmo como reserva de emergência, porque assim, ó, para eu ter a reserva de emergência, eu abro mão da rentabilidade, certo? Por quê? Porque eu tenho a menor rentabilidade do Tesouro, é o Tesouro Selic, é a menor de todas, sempre foi. E agora, para ter o quê? Para ter segurança e liquidez. Só que agora eu não estou mais abrindo mão de rentabilidade, eu estou abrindo mão quase que do patrimônio mesmo, porque já não protege contra a inflação e agora passou a ter praticamente o efeito da marcação a mercado dos papéis tradicionais, como prefixados e tesouros IPCAs, o que é uma grande bola nas costas do investidor mega conservador que está acostumado com aquele rendimento previsível e certo. Não tem mais isso, acabou isso no Tesouro Selic. Vamos mostrar aqui todos os anos para vocês verem a questão do preço. Isso aqui é o Selic 25. Ainda faz uma chanfradura para baixo, mais visível graficamente. Vamos ver a questão da taxa, como ficou. Vejam que os movimentos sempre aconteceram, ok? Mas nunca eram bruscos. Olha como o movimento foi brusco agora. Né? Então, assim, para quem já está no papel, fique. A boa notícia é, no vencimento, essa taxa aqui é zerada. Ela cai a zero. A outra questão, assim, que talvez sirva como um consolo, vamos ver o Selic 23 e o 21 também. Isso aqui eu só vejo no resgate. Ok, peraí, aqui eu tenho que voltar aqui, peraí. Tem que resgatar e colocar aqui o Selic. Vamos procurá-lo. Vamos começar com o 23. Então vejam aqui, ó. O 23, ele começou lá em 2017 com taxa de 0,10, ó, e foi caindo. Mas movimento não é... Aqui até que foi, de certa forma, um pouco brusco, mas aqui ele é reto para cima. Aqui teve um intervalo de tempo na queda de taxa, depois subiu um pouquinho, depois caiu, ficou um tempo, daí caiu, ficou um bom tempo, aí subiu gradativamente. Então, nessa época aqui, como os movimentos eram muito lentos, a gente falava que a marcação a mercado não existia, ou que era praticamente desprezível. Só que agora ficou claro demais. Foi mais de um mês de rendimento perdido. Quer dizer, que se perdeu o tempo, porque no vencimento você vai ter tudo de volta. Só que nesse tempo, nesse lapso de tempo, o rendimento ficou parado e até decresceu um pouco, por causa desse fenômeno aqui que é inédito. Agora vamos mostrar
aqui em 2015, ó, para vocês verem como eram as taxas. Eu vou só dar um scroll down aqui rapidinho, ó. Vocês vejam, ó, que passam vários meses, ó, a taxa sempre zerada. Aqui no caso do Selic 21 em 2015, em 2016, mesma coisa. Olha ali, ó, 0, 1, 2, 2, 3, ó, 4, 5. Mas vejam que a coisa aconteceu ao longo de várias semanas, vários dias, meses para a movimentação acontecer. 2017 temos o lançamento do Selic 23, ó, e ali começou em 0,06, ó, e fica muito tempo, aí cai, dá um ganhozinho ínfimo na marcação a mercado, depois fica em zero. Vamos ver 2017, eu quero passar isso bem rápido só para vocês verem como a coisa aconteceu, né? Acontecia, agora está acontecendo diferente. 0,06, ó, 5, 4, 3, 2, 1, a taxa caindo até zero. Vamos ver 2018, Selic 23, 0,1, 2, aqui subindo, 0,1, volta a cair. Selic 2019, aqui o Selic 25 já, lançado em 1º de fevereiro, começou com taxa 0,02, ficou assim muito tempo, ó. Ficou assim muito tempo. Ficou o ano inteiro, na verdade. E 2020, isso, né? Ó, ficou praticamente 002, 003, ficou tranquilo. O pessoal até estava tranquilo quando foi para 004, mas olha aqui, ó, isso aqui nunca tinha acontecido. Do dia 11 de setembro ao dia 17, aumentou 0,1% por dia. E olha aqui o preço do papel, 10.664. Voltou lá para como se o papel tivesse na primeira quinzena de agosto. Bom, gente, essa é a nova realidade do Tesouro Selic. Então, assim, o que temos de opção para fazer? Eu acho que é se acalmar, deixa lá. Se é uma reserva de emergência que você só vai usar numa emergência, deixa a emergência acontecer. Pode ser que ela nunca aconteça, não é verdade? Quanto mais o tempo passar, vejam que a taxa... Agora vamos pegar aqui o arquivo de 2020. Acho que a taxa do 25 está 0,08 e 0,09. Do 23 está menos, né? Olha aqui, vamos descer. 0,05 e 0,06. E do 21, 0,03 e 0,04. Então o Selic 25, quando chegar lá em 2023, 2024, ele vai estar com a taxa mais baixa se as taxas estiverem como estão hoje, pelo fato do tempo passar. Então isso, de certa maneira, é um consolo, digamos assim. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Selic 21 todos os anos. Olha aí, o movimento de taxas acontecia, mas sempre espaçado no tempo, né? Aí vai, depois volta e tal. Outra questão, não está descartado de daqui a alguns meses essa subida aqui voltar para trás, assim como fez o movimento aqui. Mas aí que tá, é que a gente tem uma indefinição. Qual é a indefinição? É o leilão muito fraco de LFT, de Tesouro Selic, e eu não sei qual é realmente, a ideia não está clara se eles vão seguir os trabalhos do Illegal Fine ou não. Parece que sim, pelos últimos leilões, mas a gente não tem certeza disso. Porque podia deixar o Tesouro Selic como está, mas como a taxa está aumentando, parece que há interesse de vender mais desse papel. E aí pode também aparecer uma outra questão, gente, assim, ó. Mas se o papel está com essa taxa cada vez mais alta, significa então que o governo está dando um desconto, o Tesouro Nacional está dando um desconto para o papel poder ser vendido. Então, isso não quer dizer que daqui a pouco a Selic vai ser aumentada? Daqui a pouco mesmo, sei lá, na próxima reunião, no fim desse ano. E eu vou dizer para vocês que não. Eu estava revisando o maior período de alta nas taxas de juros no Brasil, que foi aqui, ó. Isso aqui é a página do Banco Central,
Então nós temos aqui o número da reunião do Copom. Vejam, isso aqui é o histórico da taxa Selic, e o período aqui, que foi final de 2012 começo de 2013, foi o período em que a taxa Selic teve o nível, para a época, mais baixo da história, 7,25% ao ano. 7,25%, era o mais baixo naquela época, gente, 2013, 2012, 2013, que agora para nós parece uma taxa altíssima. Pois bem, essa taxa aqui ficou durante 4 reuniões apenas. Vocês se lembram quando a gente dizia, tinha gente que dizia que os 6% não era sustentável para o Brasil? Pois é. Então, a realidade econômica mundial está mudando para os juros baixos. É por isso que a coisa está neste pé no Brasil. Então, gente, esse 7,25 aqui, nessa época, não era sustentável, porque a inflação estava acima do teto da meta nessa época. Não tinha como manter essa taxa baixa aqui. Aí ela foi gradativamente sendo aumentada. E foi um dos maiores movimentos. Bom, nos últimos 10 anos foi o maior movimento de alta de taxa Selic no Tesouro Direto pelo Tesouro Nacional, pelo Banco Central, enfim, taxa central de juros. Foi de 7,25% a aumentos de, primeiro o avizinho de 0,25% e depois pulando de 0,5% a cada reunião, chegando aí, estabilizando em 11% em abril do ano seguinte, 2014. Ficou algumas reuniões aqui, 4 ou 5, 4 reuniões de 11%. Depois tomou fôlego e subiu até os 14,25% em 29 de julho de 2015 e ficou assim até 31 de agosto de 2016, causando aí uma das maiores recessões, tamanho o que o que se diz que o remédio é amargo, porque a elevação da Selic retrai a economia, né? Porque aí as pessoas, os comerciantes, as indústrias, as empresas, pessoa física, enfim, tira o dinheiro do comércio, tira o dinheiro dos investimentos físicos e coloca no mercado financeiro, porque a taxa era muito, muito alta. E aí conseguiu se sufocar a inflação. Então, gente, olha só. Como estava a taxa, agora que é o ponto muito bacana dessa informação que eu tenho para vocês, para a gente fazer o paralelo com hoje, porque tem esse medo disseminado de que a taxa Selic vai subir rápido. Eu ouvi uma bobagem sem tamanho aí de um grande portal de finanças, colocou a apresentadora para dizer que a Selic vai a 5% em um ano agora no Brasil. Olha o tamanho da besteira, né? Bom, então assim, para a gente dissipar esse medo de uma vez por todas, encerrar com essa palhaçada de que a Selic vai para 5% em um ano, olha só, 7,25 aqui, finalzinho de 2012, começo de 2013, 7,25, em abril de 2013, 7,5%, e daí em maio 8%, e daí só subiu. Pois bem, vamos pegar o Tesouro Selic em 2013. Vamos ver com seus vários prazos como era. Aqui vamos pegar o 2017, que era o mais longo de então, para mostrar como que era a taxa e como que essa taxa foi se comportando à medida que a Selic foi subindo. Então, olha só, a taxa aqui está menos 0,01. Janeiro de 2013. Quando é que a alta começou? A alta começou com aquele aviso em abril. Aqui é a data da comunicação da decisão, 17 de abril, que é onde a taxa passa a valer. Então vamos ver aqui o Selic 17, lá em 2013 era 0,01. Vamos ver até abril o que aconteceu. A taxa caiu, até 17 de abril. 12, 15, 16, 17 menos 0,04. Ou seja, a taxa caía. Ou seja, aqui não era o Tesouro não estava dando um desconto para os agentes comprarem Tesouro Selic. Não, ele estava tirando da taxa. Tá vendo? Ele estava, na verdade, acrescentando um custo para os agentes comprarem LFT naquela época. Então, pessoal, como é que a gente... qual é o grande sinal? O grande sinal assim da Selic, da taxinha do Tesouro Selic está subindo, é um sinal bom.
tá? Levei 20 minutos para a gente mostrar para vocês isso. E aí, conforme a Selic ia subindo ao longo de 2013, olha o que aconteceu com essa taxinha, ela foi caindo mais ainda, aí depois estabilizou. Depois estabilizou e começou a cair. Até que o mercado achou que a Selic estava no nível mais correto. Então, gente, o jeito certo da gente interpretar a bendita taxinha do Tesouro Selic é essa taxinha aqui. Quando é que nós devemos nos preocupar? Que a Selic vai subir, e aí a Selic subindo, naquele ano de 2013, por exemplo, o Tesouro IPCA 35 perdeu 40% do seu valor. E ficou com essa perda em carteira, certo? Quem viveu a época sabe. E eu tenho certeza que muitas pessoas ficariam extremamente traumatizadas com o Tesouro e iam sair desse investimento, que é o melhor que tem em renda fixa, na minha opinião, iam sair desse investimento se acontecesse uma coisa dessas, como aconteceu em 2013. Né? Então, mas aí qual era o sinal que nós tínhamos? Selic menos, e um menos cada vez menor, certo? Cada vez mais negativo. Aqui nós temos um Selic cada vez mais positivo. É muito ruim para quem já está no papel? Claro que é. Por quê? Porque vê o seu investimento desvalorizar. Mas é aquilo. É a emergência. O ideal é que você não precise usar a emergência e deixe o mínimo possível lá. Ok? E aí, então nós temos claro agora, como água cristalina, eu espero que isso esteja claro para vocês, assim como está para mim, não tem chance da Selic subir. Já não basta o que está escrito no comunicado do Copom, que não tem planos de majorar a Selic. Eu destaquei isso no vídeo de quarta-feira. E agora a gente compreendeu que esse número aqui, esse desconto, é porque o Tesouro quer vender? É porque o Tesouro quer vender. Mas é uma situação completamente diferente da situação lá em 2013, quando ele não precisava fazer força para vender. Por quê? Porque o mercado sabia que a Selic baixa em 2013 era impossível de ser mantida. Uma situação que é completamente oposta em 2020. Hoje o mercado vê, pela circunstância mundial de juros baixos, pelo nível de inflação baixo no Brasil, que pode mudar, mas por enquanto a realidade é essa. O mercado vê claramente que essa Selic não tem como subir, certo? E aí, se o governo quiser vender mais Tesouro Selic, vai ter que aumentar essa taxinha mesmo. E aí, o que eu penso assim? Dá para continuar investindo no Tesouro Selic para quem está montando reserva de emergência? Sim, claro que dá. É melhor comprar agora com 0,08 de taxa do que com 0,03, questão de um mês atrás? Claro que é. Só que isso aqui eu não sei se vai continuar subindo ou não, certo? E aí, o que eu posso pensar ou sugerir? Espera essa taxinha estabilizar. Será que ela vai estabilizar em 0,08, ou em 0,09, ou em 0,10, ou em 0,07? A verdade é que a gente não sabe. Então, esperar estabilizar. Ou, como é reserva de emergência, é para emergência mesmo, coloca lá, não interessa a taxa e esquece. Dia 1º de março de 2025, você vai receber a taxa Selic mais zero, porque vai estar zerado, vai estar o preço inteiro, o valor inteiro, e não vai mais ter esse desconto aqui, porque isso aqui é um desconto, tá? É um desconto no preço que você vê como prejuízo se você já tinha o papel antes, tá? Então, gente, ficamos aí com 25 minutos, eu falei tudo que eu queria falar. Então, só recapitulando, é algo inédito em tão poucos dias a taxa subir desse jeito, é uma coisa que nunca aconteceu, anulando a rentabilidade de mais de um mês do Tesouro Selic, mas é um sinal de que talvez o Tesouro Nacional passe a vender um pouco mais de Tesouro Selic, porque as vendas estavam ficando assim, realmente com números extremamente baixos. E, bom, para quem tem, fique até o final, que você vai receber a rentabilidade contratada. Se você contratou Selic mais 0,02 ou Selic mais 0,03, você vai receber isso. Para quem está entrando agora, está melhor.
mas é um melhor assim que 0,08 para 0,03, né? Num Tesouro IPCA você tem muito mais do que isso, né? Então, bom, mas para quem precisa desse tipo de papel, gosta desse tipo de papel, o Tesouro Selic, bom, é válido. Ou esperar essa bendita taxinha estabilizar, certo? E nós vamos falando sempre na cobertura dos leilões como é que está essa taxinha aí do Tesouro Selic. Porque no Selic dos leilões, que tem dois, né, tem um 23 e o 26 já está com 0,09 aqui. Então, muitas vezes as coisas que acontecem no leilão, depois elas acabam vindo para o Tesouro. Então, fica aí mais uma dica. Tá, pessoal? Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.